Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou o seu irmão em Cristo, o evangelista Davi Nascimento. E estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 11 do primeiro trimestre de 2022. Nós vamos estudar hoje sobre um novo templo e a restauração do culto. O profeta Ezequiel é o profeta que Deus levantou para anunciar o juízo divino e anunciar também a restauração da nação. E a partir dessa restauração, a glória de Deus se manifestaria novamente na nação de Israel. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Todas as semanas estamos aqui lançando a aula antecipada. Os slides utilizados ficam disponíveis aqui nos comentários. No primeiro comentário vai estar fixado. E também temos o canal de cortes. O canal de cortes são trechos das aulas em tamanhos menores, para que você possa compartilhar com seus amigos. E para quem ministra lições da editora CPAD, também temos um canal onde disponibilizamos as lições da editora CPAD. Vai estar tudo aqui na descrição abaixo. Então vamos à nossa aula. Um novo templo e a restauração do culto. O nosso texto áureo está em Ezequiel capítulo 40 e o versículo 4, a parte A, que diz assim: E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe o teu coração em tudo que eu te fizer ver. Ou seja, tudo que você ver aqui é importante. Tudo que você ouvir é importante. Coloque o seu coração, ou seja, preste bastante atenção em cada detalhe dessa visão. A verdade aplicada nos diz que o relacionamento com Deus deve refletir em uma vida de adoração integral, atentando às diretrizes da palavra de Deus. A nossa vida deve ser para constante adoração a Deus. E essa adoração deve ser pautada pela palavra de Deus, pelo modelo estabelecido na palavra de Deus. Os objetivos dessa lição é falar sobre o santuário no meio do povo. Deus escolheu habitar no meio do povo, explicar a visão do novo templo e apresentar os avisos e ensino para a igreja. Qual a importância dessa visão para a igreja, para o nosso tempo? O nosso texto de referência está em Ezequiel capítulo 43, que diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, ou seja, a porta que está apontada para o Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E os aspectos da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vi destruir a cidade. E era as visões como a que vi junto ao rio Quedar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Versículo 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades. Sirva-lhe ela de modelo. Deus já havia mostrado as medidas do templo. Deus já havia prometido que reconstruiria o templo, que faria com que o templo fosse reerguido para que a sua glória se manifestasse no meio do povo de Israel, no meio dos descendentes de Jacó. Isso quando nós lemos ali o capítulo 37, que fala da restauração da nação. Depois da visão do Vale de Ossos Secos, Deus diz que vai restabelecer Judá e Israel e colocará o seu templo no meio do povo. A partir do capítulo 40, Deus leva o profeta Ezequiel até Jerusalém e ele vê o templo, ele vê as medidas do templo, ele vê um homem que mede cada detalhe do templo e vai passando para Ezequiel. Deus está dizendo ao profeta que está reconstruindo
a esperança daquele povo, irá reconstruir a nação e também está reconstruindo o culto, a adoração. E quando ele diz aqui no versículo 10, olhe bem e anuncie tudo o que você viu, para que eles possam ver de fato como se deve cultuar. Esse povo corrompeu o culto anteriormente e a partir de agora eles precisam ouvir tudo que você disser. Primeiro o profeta recebeu a ordem de que ele precisava guardar tudo no seu coração, tudo que viu e ouviu, e agora ele precisa passar ao povo tudo que ele viu e ouviu, para que o povo não se desvie, para que eles olhem e comparem o que eles haviam feito anteriormente. E dessa forma eles possam ver o quanto eles estavam andando errado. E dessa forma eles se envergonhem do caminho que eles haviam trilhado, da forma que eles haviam cultuado. E a partir de agora eles passam a ter um modelo, o modelo que Deus passa para o profeta Ezequiel. O lugar da habitação de Deus começa quando Deus diz a Moisés lá no deserto que ele queria habitar no meio do povo. Deus havia prometido habitar no meio do seu povo. Deus estabelece leis, dá leis a Moisés, e dentre essas leis ele diz que era para Moisés construir um tabernáculo, um local sagrado para que ele pudesse habitar. E essa tenda, esse tabernáculo, ele era colocado no meio do arraial. As 12 tribos eram posicionadas ao redor dessa tenda, que era chamada de tabernáculo, o lugar da habitação de Deus. E Deus literalmente, a presença de Deus habitava no meio do arraial, no meio do povo. E todas as tendas eram montadas com a sua porta, com a sua entrada direcionada para o tabernáculo. Quando as pessoas acordavam, que saíam das suas tendas, a visão que elas tinham era do tabernáculo, da presença de Deus. Todas as manhãs as pessoas levantavam e olhavam em direção ao lugar da presença de Deus, para que eles lembrassem que a presença de Deus estava com eles, conduzindo eles naquele período em que eles saíam do Egito para chegar à terra prometida. Só que por causa da idolatria, Deus mostra que vai destruir o templo. Deus já havia alertado que iria destruir o templo, mas Deus mostra a Ezequiel que vai destruir o templo e mostra que ele retiraria a sua glória. A glória de Deus é retirada do templo pela porta oriental. Inclusive, a visão que Ezequiel tem da glória saindo é pela porta oriental. A mesma porta que nós vimos aqui, a glória retornando, a glória de Deus retornando nesse novo templo que seria reconstruído. A destruição do templo aconteceu em 586 a.C. E essa destruição foi a confirmação de que Deus havia saído do meio do seu povo. O povo de Judá, a nação de Judá, acreditava que Jerusalém não seria destruída porque o templo, a habitação de Deus, estava naquela cidade. E quando a cidade é invadida, ela é destruída e o templo também é destruído. Porque Deus tinha uma lição a passar para esse povo. Mais importante do que aquele edifício feito de pedras era a comunhão do seu povo com ele. E essa comunhão já havia sido comprometida com a idolatria. Ezequiel tem essa visão que nós lemos aqui no nosso texto de referência. Ela começa no capítulo 40 e ele diz que no ano 25 no cativeiro, e o templo havia sido destruído há 14 anos. Então, depois de 14 anos que o templo havia sido destruído, o Ezequiel torna a ter uma visão. Ele teve uma visão anteriormente, antes do templo ser destruído, dizendo, alertando aquele povo que o caminho que eles haviam escolhido tinha distanciado eles de Deus. E ele torna a ter uma visão depois de 14 anos de destruição do templo. Deus mostrando ao profeta que restauraria o templo e restauraria o culto na nação de Israel. O relacionamento entre Deus e o seu povo seria
reconstruído. Aqui no capítulo 43, a glória de Deus está retornando e ela retorna do Oriente. O Oriente é o lugar de onde o sol nasce, é de onde um dia começa. Então, após uma noite escura e de trevas, trevas de estar distante de Deus, de ter perdido a comunhão com Deus, trevas de ter perdido a presença de Deus, a luz do Senhor vem do Oriente e brilha sobre o seu povo, um povo renovado. Deus está anunciando a esperança de um povo que já andava sem direção, sem rumo, em trevas, por não ter mais a direção do Senhor, por não ter mais a presença gloriosa do Senhor no seu meio. O mesmo Deus que julgou a nação é o Deus que está dizendo que irá restaurar o seu povo. Nós estamos aqui diante de uma história que já foi executada, já foi contada. Eu imagino o sofrimento desse povo no exílio. 14 anos após a destruição, vem uma profecia. E uma profecia que deve ser avaliada e pesada, porque o profeta já havia anunciado a destruição do templo, que eles achavam que não aconteceria. Então o mesmo profeta está dizendo, o templo vai ser reconstruído. E aqui nasce uma esperança desse povo. Nasce a esperança novamente desse povo. Só que o templo só foi reerguido em 516 a.C., aproximadamente 56 anos após essa visão de Ezequiel. Nós temos a tendência de querer que as coisas aconteçam logo, mas ao lermos as Escrituras, ao lermos esse texto, nós precisamos entender que há processo em tudo. Deus é um Deus que trabalha de forma organizada. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra de Deus dizendo que vai acontecer, que vai realizar algo, e nós queremos que as coisas aconteçam a toque de caixa. Queremos que aconteça de forma mágica, instantânea. Promessa de Deus não é Nissim hoje. As coisas de Deus demandam processo. Esse povo precisava ser trabalhado. Esse povo precisava passar por esse processo. Precisava passar por esse período de distanciamento da glória de Deus, por trevas, para entender de fato o que é viver sem a presença de Deus. Para que quando a presença de Deus retornasse, eles dessem o devido valor. Então nós vamos adentrar nessa lição, entendendo que esse povo, essa visão, vem em um momento em que o povo está totalmente sem esperança. 14 anos havia se passado que o templo tinha sido destruído. Eles estão vivendo em trevas por estar distante de Deus, mas Deus anuncia uma esperança. Deus dá instruções muito claras a Ezequiel e fala, olha, guarde bem e diga muito bem a esse povo tudo que você viu, para que eles possam guardar também. E esse povo vai passar a esperar esse momento acontecer. E nós que conhecemos a história, nós temos isso registrado, da manifestação, da restauração de Deus para com aquele povo. Feito essa introdução, vamos à nossa lição. O primeiro tópico da lição, nós vamos ver o santuário no meio do povo. Deus separou um povo para si, Deus faz questão de estar no meio do seu povo. E por isso Deus ordena, Deus dá ordem para que Moisés fizesse um santuário. Esse é o primeiro subtópico. Quando Israel saiu do Egito sob o comando de Moisés, o povo ficou acampado no deserto. Nesse período, Deus ordena que Moisés construa um tabernáculo para ser a habitação do Eterno no meio do povo. Aquela habitação que estava no meio do arraial. E como eu disse aqui na introdução, sempre que esse povo que estava no deserto saía da sua tenda, eles se deparavam
com o tabernáculo, com o local onde Deus colocou a sua presença. A lição que Deus queria transmitir com a construção do santuário era: Deus está no meio do seu povo. Quando o povo se corrompe, essa percepção estava totalmente equivocada, porque eles viam no templo um lugar de proteção. Eles olhavam para aquela construção e diziam: nós estamos no lugar onde Deus habita. Mas a mensagem inicial era: Deus está habitando entre vocês. Não se tratava de um amuleto. Se tratava de Deus querer se relacionar com o seu povo. Deus queria estar no meio do seu povo, habitando entre o seu povo. E não ser um local sagrado, um local de proteção apenas para o seu povo. Um lugar místico. Era relacionamento que Deus queria. Subtópico 1.2, nós vamos ver que a construção do templo por Salomão. O rei Davi tinha proposto edificar o templo dedicado ao Senhor, porém não lhe foi permitido. Mas o seu filho, Salomão, edifica uma casa ao nome do Senhor. Quando nós lemos a história de Davi, o Davi propõe no seu coração construir o templo, e ele chama o profeta Natan e diz: Natan, olha bem a ideia que eu tive. Sabe aquele tabernáculo que Deus escolheu fazer, que Deus orientou Moisés a fazer? Aquele tabernáculo eu acho que está muito ultrapassado, feito de tecido, pano. Esse negócio eu acho que não está tão legal. Como eu construí um palácio para mim, eu acho que Deus precisa também de algo mais robusto, uma construção mais robusta. E aí o Natan ouve aquela história, aquela ideia de Davi e fala: Davi, você teve uma excelente ideia. Só que quando o profeta vai para sua casa e vai dormir, Deus fala com o profeta, fala: olha, você disse que a ideia é boa e você falou para o Davi construir, só que você disse de você. Eu não concordo com essa ideia. Mas já que ele quer fazer, então não vai ser ele que irá construir. O filho dele irá construir esse templo, esse local. E aí a construção é realizada por Salomão. Todos os recursos haviam sido levantados por Davi. E Deus aceita que o templo seja construído, que esse local seja construído. Quando a gente vê o registro das crônicas, o escritor diz que após a oração dedicatória para o templo, desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Assim como a glória do Senhor havia se manifestado e enchido o tabernáculo quando Moisés inaugurou o tabernáculo, a glória de Deus se manifesta nesse lugar, confirmando que ele se fazia presente naquele local. A partir de então, aquele era o local da presença de Deus. E Deus adverte ao seu povo, nesse momento aqui da inauguração, Deus adverte ao seu povo para não se desviar dos seus estatutos. Porque se eles se desviassem dos estatutos, eles seriam destruídos e o templo seria destruído junto com eles. Deus está dizendo para eles o seguinte: eu não tenho apego a esse local. Eu não tenho apego. Não se iludam. Eu não tenho apego a locais. O meu apego é com relacionamento. O meu objetivo é relacionamento. Subtópico 1.3. Nós temos aqui a destruição do templo. O escritor do livro das Crônicas e Jeremias diz que queimaram a casa de Deus. Eles derrubaram o templo, destruíram o templo e queimaram o templo. Não apenas Salomão, mas ao longo da monarquia de Judá, Deus alertou, por intermédio dos seus profetas, sobre a necessidade do povo arrepender e se converter ao Senhor, porém não deram ouvidos. Desde Salomão, por se envolver em vários casamentos diplomáticos para evitar guerras com os reis vizinhos, com os reis da vizinhança, Salomão começa a permitir que suas esposas tragam esse culto, os cultos dos seus deuses, para dentro da nação de Israel. O texto bíblico diz que Salomão
começa a frequentar alguns desses cultos para agradar as suas esposas. A corrupção de Israel começa aqui. Por causa disso, o reino é dividido. E por amor a Davi, Deus promete que haveria sempre um sucessor, mas o reino seria dividido. Outros reis vieram, e a prática de cultos a deuses estrangeiros continua, porque essas esposas de Salomão e seus descendentes ficam morando dentro da nação de Israel. E elas continuam acontecendo em alguns períodos de forma mais intensa, em outros períodos alguns reis são mais zelosos com o mandamento de Deus, mas essa prática vai acontecendo, continua acontecendo, e Deus continua advertindo, e Deus sempre levantou profetas para advertir o povo. E uma das coisas que fez com que esse povo errasse tanto era a confiança que eles tinham no templo. Por si só, por pensar, esse é o lugar que Deus está, então se Deus está aqui, quem poderá tocar no templo? Quem poderá adentrar ao templo, destruir a habitação do único Deus verdadeiro? Essa confiança no templo por si só se tornou uma idolatria. E essas pessoas viam no templo uma espécie de amuleto. E isso se tornou idolatria. Eles davam mais importância àquela construção do que ao próprio Deus. Do que ao próprio Deus que não escolheu forma alguma para representá-lo. Então, por causa dessa atitude, o templo foi destruído. E aí nós estamos diante do Ezequiel, tendo a visão da reconstrução do templo, 14 anos após a destruição do templo. Esse povo já havia perdido as esperanças. Quando Deus dá a visão ao profeta do vale de ossos secos, ele pergunta: pode esses ossos voltar a viver? Aquela situação que parecia não ter possibilidade de reaver vida era como a nação de Judá se via, sem possibilidade de ser reconstruída. E Deus diz que assim como aquele exército foi levantado a partir de um vale de ossos, de um amontoado de ossos, Deus restauraria a nação de Israel. E ele está aqui, diante da reconstrução do templo, diante da visão do novo templo. Com a construção do templo, Deus está mostrando que estaria reestabelecendo também a sua comunhão com o povo. No subtópico 2.1, nós temos aí um novo templo é vislumbrado, ou seja, o Ezequiel vê o novo templo. O profeta é levado à terra de Israel e vê um templo. O profeta diz que viu o templo no princípio do ano. Para alguns comentaristas, esse princípio do ano se trata do mês de Nissan. Trata-se do período da Páscoa. Outros comentaristas acham que é o mês de Tisri, que se trata do dia da expiação. As duas datas são datas com enorme significado para o judeu. Tanto a Páscoa, que representa a libertação do povo, como o dia da expiação, que é o dia do perdão dos pecados. Naquele período específico, Deus está dizendo ao profeta que está dando a esperança de um novo tempo. Um tempo de restauração, um tempo de celebração. É proposital a visão nesse período do ano, num período festivo, num período que marca a ação de Deus no passado e diz no presente que Deus irá agir em favor do seu povo, que Deus está trazendo esperança para o seu povo. O mesmo Deus que trouxe libertação no passado está prometendo restaurar o seu povo. Subtópico 2.2, a lei do templo. O profeta deveria estar bem atento a tudo que viu e ouviu, porque tudo que ele viu e ouviu seria transmitido ao povo, e o povo precisava estar atento ao que o profeta falaria. E por que o povo precisava estar atento ao que o profeta falaria? Para que eles não errassem novamente, para que eles não cometessem os mesmos erros que haviam cometido no passado. A lei que governa o templo ideal, esse templo que Deus está mostrando,
incluía a providência de sua separação do profano. A primeira coisa que o profeta viu na visão foi os muros do templo, ou seja, há uma separação do que está fora para o que está dentro. O que está dentro dessa delimitação é santo e o que está fora é profano. O templo foi construído para ser um lugar santo e dedicado a Yahvé, ao Eterno, ao Deus de Israel, ao Deus que tirou aquele povo do Egito e os separou para si, que exigiu que aquele povo fosse santo, porque o Deus que havia tirado eles do Egito era santo. E Deus está dizendo ao delimitar aqui o templo: esse local onde eu habito é um local santo e vocês vão cultuar a um Deus santo. Vocês vão separar as suas vidas para mim. Então, o Deus Santo separou um local de santidade para que o seu povo possa tê-lo como modelo e viva uma vida de santidade. Subtópico 2.3. Revelação sobre o exercício sacerdotal no templo. Após a visão focar a estrutura do templo, agora se volta para os detalhes referentes às pessoas, serviços e o culto no mesmo. Os serviços e culto no templo também deveriam ser norteados pelo princípio da santidade. Deus não queria mais um culto de qualquer maneira. Um culto místico, onde se poderia oferecer sacrifícios, acender incensos a outras divindades. O culto deveria ser exclusivo ao Deus eterno. Todo o procedimento deveria ser puro, deveria ser santificado ao Senhor. Não deveria mais haver mistura com outras práticas. A mistura não acontecia no templo, mas a vida de quem servia no templo, a vida de quem serve a Deus, não pode ser contaminada com práticas de idolatria. Não pode ser contaminada com culto a situações estranhas, que coloca Deus em segundo plano. Não adianta querer prestar um culto exclusivo a Deus quando nós estamos diante de um local que achamos ser sagrado. Quando a nossa vida fora desse local é uma vida onde Deus não é prioridade, onde as nossas ações não cultuam a Deus. E esse tinha sido o erro desse povo. Eles cultuavam a Deus no templo, mas a sua vida fora do culto, fora daquele espaço de culto, era de completa inimizade com Deus. Era totalmente contrária aos mandamentos de Deus. E Deus, através do profeta, está dizendo que as celebrações dele, tudo que for realizado naquele local, precisa ser santo, precisa ser separado. E só é possível ser puro, santo, separado, quando toda a vida fora desse espaço continua sendo dedicada plenamente a Deus. A nossa vida constantemente precisa ser dedicada a Deus, como diz o apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Se nós lermos os profetas antes da destruição, eles dizem que o culto desse povo era perfeito. Eles ofereciam sacrifício no tempo certo, da forma mais organizada possível. Quem olhava falava assim: o culto desse povo é perfeito. Mas Deus conhecia o íntimo dessas pessoas. Quando o profeta é levado a Jerusalém para ver o que eles estavam fazendo, Deus mostra esse povo no secreto, nas suas câmeras, oferecendo incenso a falsos deuses, olhando para o Oriente e adorando o sol, o local de onde deveria vir a esperança deles, de onde nós vemos a glória de Deus vindo do Oriente, onde eles deveriam olhar para a glória de Deus, eles olham e adoram o sol, adoram a criação ao invés do Criador. Deus restabelece o culto para ser pautado por uma vida plena de santidade. Não só no ambiente de culto, mas uma vida toda separada para o Senhor.
Em todas as circunstâncias, nós precisamos viver para glorificar o nome do Senhor. No tópico 3, nós vamos ver avisos e ensinos para a igreja. O que essa história, essa visão do profeta pode nos ensinar? Subtópico 3.1, Jesus Cristo, o sumo sacerdote. No Novo Testamento, aprendemos que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, sem pecado, um sacerdócio perpétuo, um sacerdote que intercede por nós. Ele ofereceu o único e perfeito sacrifício, a sua vida na cruz do Calvário. Ele é o mediador da nova aliança. Então não há mais linhagem sacerdotal. Na nova aliança, nessa nova aliança, não há mais a linhagem sacerdotal. O que nós temos é o sacerdócio eterno de Cristo. O sacerdote que se fez sacrifício em favor do ser humano, em favor da humanidade. E através de Cristo, todos os que estão em Cristo são constituídos sacerdócio santo, que oferece sacrifícios espirituais. Através de Cristo, nós fomos feitos sacerdotes. Sacerdotes porque nós somos instrumentos de Deus para levar a presença de Deus aos povos, às nações, sermos testemunha do que Cristo fez, do que o sumo sacerdote eterno, o mediador entre Deus e os homens, realizou na cruz do Calvário. E quando apresentamos isso aos homens, nós estamos levando a presença de Deus. Nós estamos levando o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre os homens. Se no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós temos um tabernáculo de tecido com a Arca da Aliança e outros utensílios representando a presença de Deus que habitava no meio do arraial, que estava no meio do arraial, nós temos na Nova Aliança o Verbo que estava com Deus, criando todas as coisas. Nós temos ele encarnando e habitando entre os homens. O Verbo se fez carne e tabernaculou e habitou entre os homens. Então, quando testemunhamos esse fato da tabernaculação, da encarnação do Deus entre os homens, de Cristo Jesus, nós estamos levando a presença de Deus, apresentando a presença de Deus aos homens. E essa é a função sacerdotal, apresentando Deus aos homens e apresentando os homens diante de Deus, intercedendo para que Deus possa trazer salvação, restauração às vidas que estão destruídas por estarem distante da glória de Deus. Nós, como igreja, precisamos aprender a servir com reverência e piedade. É o subtópico 3.2. Não existe mais separação. O véu do templo se rasgou no momento da crucificação de Cristo. E isso é o chamado para nós a chegarmos com confiança ao trono da graça. A partir desse momento, nós podemos se achegar a Deus com confiança. Confiança para chegar de qualquer forma? Não. Diante da presença de Deus não se pode se chegar de qualquer forma. E por isso, o chamado é para servir com reverência. É preciso cuidado, atenção, respeito, temor da parte do discípulo de Cristo, como nos orienta o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 28 e 29. Porque se não agirmos com respeito, temor, atenção, nós corremos um grande risco, porque estamos lidando com um Deus que é fogo consumidor, um Deus puro, um Deus que não aceita dividir a glória dele com ninguém, um Deus que zela pela santidade do seu nome. Então, quando apresentamos diante de Deus de qualquer forma, dizemos que estamos fazendo algo para Deus, mas a nossa conduta não é uma conduta santa, separada.
nós precisamos lembrar do texto de Hebreus. Deus é fogo consumidor. E às vezes você pode dizer assim: Davi, nós estamos num período da graça. Sim, a graça diz de algo que não conseguiríamos pagar. Mas todos que se distanciam de Deus, todos que não dão ouvido aos mandamentos de Deus, que leva a sua vida do seu jeito, distante de Deus, o destino dessas pessoas é a condenação eterna, é o fogo eterno. Nosso último subtópico, o subtópico 3.3, fala para procurarmos cumprir bem o ministério. Então, da mesma forma que Deus traz instruções bem detalhadas sobre a responsabilidade dos levitas, dos sacerdotes, e Deus fala ao profeta: olha, preste bastante atenção, guarde tudo, e depois fala, anuncie ao povo, diga exatamente tudo que você viu e fala para eles guardarem bem. Então, essa mesma preocupação, esse mesmo zelo deve estar conosco. Paulo exorta a Arquipo, na carta aos Colossenses, ele diz o seguinte: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Então, você recebeu um ministério, meu irmão. Atente para cumprir esse ministério. A nova tradução da linguagem de hoje diz: procure cumprir bem a tarefa que você recebeu. Atentar ao ministério que recebeu do Senhor é cumprir bem a tarefa que você recebeu. Você, como igreja, como povo de Deus, recebeu uma tarefa a cumprir. E essa tarefa que você recebeu, essa missão que foi dada, cumpra. Cumpra com zelo. Precisamos fazer o melhor. Estar atento às orientações bíblicas, às orientações das Sagradas Escrituras. Como eu disse aqui um pouco antes, nós estamos diante de pessoas que estão sem esperança, caminhando em direção ao inferno. Pessoas que se distanciaram de Deus, que perderam a presença de Deus, não têm a alegria de estar na presença do Senhor. E a palavra de Deus para nós é: nós somos sacerdotes de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Fomos feitos sacerdotes de Deus. E a nossa missão é testemunhar que a presença de Deus, que a glória de Deus foi manifesta em Cristo Jesus. E todos aqueles que aceitarem a Cristo têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Têm a esperança renovada por receberem a presença de Deus, o Espírito de Deus habitando nos seus corações, tendo a convicção que passarão a eternidade com Deus. E todo aquele que rejeitar a presença de Deus passará a eternidade longe, distante de Deus, no inferno, que será lançado no lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o ser humano, por se distanciar, enganado por Satanás, ele caminha em direção a esse local de eterna distância da presença de Deus. Melhor do que o céu é a presença de Deus. E pior do que pensar em um local de sofrimento é estar distante de Deus, eternamente distante de Deus. O Deus que restaurou o culto na nação de Israel, que restaurou o templo, que concretiza essa restauração do culto de forma plena em Cristo Jesus, é o Deus que quer restaurar a vida das pessoas que estão à nossa volta. E a missão é nossa, de anunciar essa mensagem de reconciliação da humanidade com Deus. Eu espero que Deus tenha ministrado ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa fazer essa palavra gerar frutos na sua vida, assim como tem feito ela germinar aqui no meu coração para produzir frutos. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana. Um abraço e fique na paz.